Voltamos com o Alerj Debate, que hoje está falando sobre cirurgias cardíacas. Doutor, no último bloco a gente falou um pouquinho de diabetes. É um fator que prejudica ainda mais o paciente com problemas cardíacos? Sem dúvida. O diabetes é considerado um fator de risco importantíssimo, como é o cigarro, como é a hipertensão, o diabetes, a qualidade de vida, o sedentarismo, a alimentação, são considerados fatores de risco importantes. E hoje em dia tem dois que eu acho que estão, o que eu tenho visto assim no consultório, tem a literatura chamada atenção, o diabetes e o estresse. O estresse, que a gente achava que não podia ser modificado, hoje em dia cada vez ele atinge mais importância nesses fatores de risco. Mas por que o paciente diabético tem essa dificuldade a mais? Por dois motivos principais. Primeiro, porque ele é um fator de desenvolvimento de placas ateroscleróticas. O metabolismo dele permite isso. E segundo, porque ele esconde a dor. O paciente diabético, às vezes, ele infarta sem sentir dor. Ele é mais traiçoeiro nesse sentido. Entendeu? A questão da hipertensão também é um fator muito de risco, enfim. Como é que é isso, doutor? Importante. A hipertensão não colabora só para o desenvolvimento da aterosclerose, mas também ela pode lesar a aorta, que é o vaso mais importante. Faz com que o coração tenha mais esforço para bombear o sangue. Para bombear o sangue, exatamente. E nesse esforço maior e nessa pressão maior, ele pode lesar, ele lesa as artérias, ele pode fazer o que nós chamamos de aneurisma nas aortas, dilatar as artérias. E a hipertensão é um fator muito comum. 10% da população é hipertensa. Deputado, e aqui na Assembleia, como é que a gente pode ajudar o paciente que tem propensão a ter um problema cardíaco, prevenindo, fazendo ações de prevenção? Como é que a Assembleia pode ajudar o telespectador, o cidadão fluminense em geral? Eu acho que o Legislativo tem um papel importante na estruturação de políticas públicas, através de leis, através de incentivos, para que a gente possa ter a difusão desses conceitos básicos de saúde que a gente sempre prega aqui no Alerj Debate, que a gente levar ao cidadão carioca fluminense as informações de uma boa prevenção, enfim, o que se deve comer, onde não se deve abusar, aqueles que já têm um fator genético, como é que se deve se comportar, aqueles que usam, abusam do sedentarismo, enfim. É preciso que a gente possa ajudar a difundir políticas públicas e, claro, uma função do Legislativo, que é fiscalizar o uso do recurso público na saúde, que é uma questão das mais importantes. É importante se construir UPA, é importante botar os hospitais que já existem para funcionar. É importante ter um bom salário para os profissionais da saúde, os equipamentos, como é que está sendo a chegada dos insumos, dos instrumentos para o nosso corpo de médicos trabalhar. É importante, então, é uma gama de questões que precisam ser atingidas pelo Legislativo. Eu diria principalmente a questão da informação ao cidadão, que hoje a gente tem uma política muito tênue em relação à informação. E segundo, fiscalizar o uso dos recursos públicos na saúde. Eu acho que a Comissão de Saúde, todos nós, deputados, temos a obrigação com três questões básicas no nosso Estado, que é a segurança pública, que é a educação e a saúde. Incrível, você hoje vai aos hospitais da Zona Oeste da cidade, você anda pelo nosso Estado, enfim, você tem muita reclamação com relação ao uso do recurso público na saúde. Então essa é a função básica, a contribuição que nós temos que dar em matéria de saúde e trazer personalidades como o Dr. Jasbic aqui para o programa é sempre muito importante para esclarecer ao cidadão o que deve ser feito. Vez ou outra a gente vai a um hospital público e a gente vê muitos pacientes da emergência do hospital, que na verdade não são casos de emergência, mas o paciente não consegue marcar ou a consulta é muito demorada, ele acaba parando na emergência. Isso prejudica muito o atendimento, né? Não, sem dúvida. Quando a gente tem o atendimento primário feito em hospitais de excelência, você tem um caos na saúde. Você precisa definir o que os municípios têm que fazer na área da saúde, o que tem que fazer o Estado e a União Federal. Nós não temos isso de maneira clara e objetiva. Quais são as funções de cada ente federativo nesse processo da saúde? Cada um quer fazer o que o outro está fazendo e acaba que ninguém faz nada bem. Então, na verdade, a gente tem muito recurso na saúde que poderia estar sendo melhor aplicado e não está. Então, trazer o tema, o debate, é fundamental. E isso tem razão, as emergências, por onde é que você vai? Vou para a emergência, porque ali você vai ter um atendimento. Não, você precisa ter atendimento no posto de saúde, enfim, todo o sistema capilar
de saúde e prevenção. O médico de família precisa ser reavaliado se teve no Rio de Janeiro uma aceitação, se está integrado. Os grandes hospitais em todo o nosso estado, eles precisam ser referência para os postos de saúde e para as clínicas ao entorno. Então, é fundamental que a gente tenha esse sistema todo mapeado para que o recurso público seja bem utilizado e que a gente possa ter o cidadão melhor atendido na questão da saúde. Doutor, como é que é a vida de um paciente pós-operado? O paciente opera e depois ele fica assim muito assustado. É uma das maneiras de fazer o doente parar de fumar. Ou ele infarta ou ele opera. Aí ele toma um susto grande e ele consegue parar de fumar. Só a assim, maioria das vezes, só assim. Até lá ele vai questionando e não consegue parar muitas vezes. Embora hoje em dia com esses cursos e tais, eles têm conseguido parar. Mas certamente quando ele infarta ou quando ele opera, ele para de fumar. Então, a vida, isso você perguntou, eu costumo dizer para eles, olha, você agora está melhor do que antes, porque eles ficam tão, às vezes, acovardados, depois de uma cirurgia, depois de uma angioplastia, que eles ficam achando que vão morrer. Não, aí eu falo para eles, não, agora você está bem, você antes estava muito pior, agora você sabe o que você tem, está protegido, fez a sua cirurgia, você está muito melhor. Agora, tem duas coisas importantes nesse pós-operatório que você está perguntando. Uma é dar um tempinho, ele tem um tempo para ficar bom. Pois é, em quanto tempo ele pode já levar uma vida normal? 3 meses, pelo menos. Eu acho que 3 meses para a maioria das atividades. Tem atividades que com uma semana ele pode fazer, ler, estudar, ler, isso tudo ele pode fazer rápido. Mas, por exemplo, a cicatrização do osso, se ele foi operado, eu considero 3 meses. Para dirigir, por exemplo, que é um ato que às vezes de estresse, que às vezes pode bater com o tórax, onde foi operado contra o volante. Para isso a gente perde mais tempo, a gente perde uns 3 meses, para ele voltar à estrutura dele bem. Agora tem coisa, isso que eu falei, ele pode fazer logo, uma semana, 2. Isso também varia um pouquinho se foi operado, abriu o tórax, se foi operado de revascularização, certo, ou se ele foi apenas colocado stents, que a gente chama de stents, são pequenas molas, para abrir a artéria. Isso daí ele recupera mais rápido. Agora, doutor Jasbic, é muito comum a pessoa ficar deprimida, enfim, ficar abatida, achando que não está bem, que aquilo ali... Um percentual deles tem isso. A depressão? É comum. É uma coisa que pode acontecer no pós-operatório. Eu costumo dizer que o pré-operatório é tão importante quanto o pós-operatório. Por quê? Porque no pré-operatório é que o paciente tem a oportunidade do relacionamento com o médico, ele tem a oportunidade de ser explicado sobre as coisas que ele vai passar, a confiança que ele estabelece na equipe médica. É tão importante que se você opera o doente e ele não te vê mais, ele tem mais chance de desenvolver isso que você falou, depressão, agitação. É importante o acompanhamento do paciente no pós-operatório. Ele quer ver o médico, ele quer ver as pessoas que ele viu antes, ele quer ver lá na hora. Outra coisa fundamental é o mais rápido possível, se você tiver, tirar ele do CTI. O paciente no CTI, ele considera que ele está morrendo. Não tem argumento que diga que ali é porque ele está sendo muito bem tratado, é porque tem mais condição de vigilância. Ele não quer saber. O ideal é ficar o menor tempo possível no hospital, né, para evitar até a infecção hospitalar. Também. O Alerj Debate faz mais um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.